Oi, gente, boa tarde. Aí eu comento aqui, galera. Vamos lá, né? Vi o filme, achei ótimo. Me diverti. Não concordo com nenhuma das críticas. Foi ótimo. Tá bom. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Galera, é o seguinte, a gente acabou de sair de uma guerra. Mas o período que a gente tem logo depois de sair de uma guerra ele é extremamente complicado, porque ele é um período de adaptação de governo, em um momento em que esse governo passa a existir por si só, mas principalmente ele precisa ter certeza que ele tem total controle do seu território e das pessoas que foram derrotadas nesse território. A gente tem essa galera presa, a gente tem os líderes desse governo, que aqui eu vou falar de líderes mesmo, líderes militares, líderes políticos, qualquer pessoa que poderia ir para frente de um tribunal e falar: eu estava apenas seguindo ordens, estaria preso nesse momento, e os líderes à frente de Jogos Vorazes também são presos nesse momento. E a gente tem uma preocupação muito grande aqui nesse debate, que é extremamente importante que a gente debata sobre eles, que é a nova população de Panem, que era esse cidadão da capital, que era beneficiário direto do sistema de opressão, mas que não estava tomando as decisões. A população que curtia esses Jogos Vorazes, que vivia ele intensamente e achava a coisa mais legal do mundo, até o momento que a guerra chegou. A gente tem uma situação como governo e como população no geral, e como Panem, de entender que a galera dos distritos, o pessoal que literalmente foi explorado para manter o estilo de vida dessas pessoas, provavelmente tem um desejo de vingança muito grande em relação a elas. A gente vai ter um desconforto social que vem da população dos distritos querer algum tipo de retaliação através dela. A gente tem uma chance de ter uma grande incômodo civil em relação a essas pessoas não vão ser punidas, isso é injusto, parará. Como que a gente vai reabilitar esse cidadão da capital para estar em Panem de novo? E aí eu trago a resposta para vocês. A gente vai fazer os Jogos Vorazes com os líderes da capital. Quando a gente faz isso, a gente está oferecendo, enquanto Panem, uma última catarse, uma última tragédia, um último Jogos Vorazes, que a gente vai conseguir jogar para fora todo esse ódio que a gente tem como país, e a gente vai poder, primeiro, eliminar aqueles populações, aqueles líderes que a gente poderia ser um problema, uma ameaça para o nosso governo, para o nosso novo país. Através dos Jogos Vorazes, que é algo que eles impuseram nos distritos durante gerações e gerações e que matou não sei quantas gerações de crianças e que destruiu famílias e destruiu a nossa juventude, que fez a gente crescer em medo, em desgraça e que ativamente impediu uma rebelião em certos momentos, a gente vai ter essas pessoas que eram responsáveis por isso serem submetidas a isso em palco público. E, principalmente, tendo pessoas que se identificavam com essas pessoas primeiro e com pessoas do distrito em segundo, vendo de frente a frente como é ter alguém que é da sua capital, do seu país, passando por isso pela primeira vez. A gente vai começar um processo de reabilitação que a gente tem uma parcela da população que era distrito que vai passar por isso e vai se sentir vingada por aquilo, porque todas as pessoas que são diretamente responsáveis pela opressão delas, etc., vão estar ali sendo punidas daquela forma e depois disso acabou. Agora a gente é um governo democrático, a gente faz isso direito, mas esse sentimento de ódio ele não vai passar para a geração seguinte, porque a geração vai poder criar os pais deles se sentindo vingada em relação a isso. E essa disputa civil, como ela é tomada pelo Estado, ela consegue ser bem utilizada. E em relação à população da capital, a gente tem a situação que eles vão pensar: meu Deus, é verdade, era isso que estava acontecendo o tempo todo, eu sinto isso agora, eu consigo ver a humilhação que é passar por isso e saber que alguém que eu me identifico genuinamente poderia ter passado por isso. E também, principalmente, os Jogos Vorazes é um show. Os Jogos Vorazes é um grande pay-per-view, ele é um grande reality show. E nessa situação, a gente tem líderes da capital sendo expostos para todo mundo ver o tempo inteiro o quão cruéis eles podem ser, o quão covardes eles podem ser, o quão nojentos eles podem ser. Algo que até a população da capital vai realmente, que era da capital e agora é cidadão de Panem, vai poder ver e vai poder sentir, de certa forma, cacete, eu estava seguindo as ordens dessas pessoas, eu estava seguindo o impulso dessas pessoas e essas pessoas estavam lidando com a situação dessa forma. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero um estilo de vida diferente. Porque isso daqui parece errado. Isso daqui não faz sentido. Eu tava seguindo um bocado de imbecil. Cecília, vai. Cecília. Pode só. O tipo de governo democrático se sustenta em seu primeiro ato, um ato completamente tirano e ditatorial. Existe uma coisa chamada estado de secessão, que é o estado de guerra. Logo após que a gente encerra uma guerra, há uma necessidade de estabelecer esse governo. E, primeiro, a gente é um governo revolucionário. A gente já usou a força diversas vezes, a gente já matou pessoas e a gente, inclusive, provavelmente já planejava executar essas pessoas de qualquer forma, porque há uma necessidade de eliminar... Primeiro, estamos numa distopia. Há uma necessidade de eliminar a oposição nesse caso. Se a gente for construir uma base para a democracia, ela vai ser construída futuramente e ela vai ser construída a partir desse momento. O que esses Jogos Vorazes faz, o que ele consegue trazer para a gente é uma última folha em branco. Esse é o último Jogos Vorazes, ele vai estar nos livros de história para todo sempre, e a partir daqui a gente fala, não mais.
Nunca esqueça, parararará, a gente consegue, como sociedade, de conseguir passar por isso, por esses instintos mais cruéis dentro da nossa população, e a gente consegue seguir em frente. Fora que isso é uma demonstração de poder e de controle desse novo governo extremamente importante para possíveis aliados que a capital ainda tenha dentro da população. Existe uma chance de que a gente não tenha prendido todos os burgueses do mundo, que a gente prendeu os líderes políticos, militares, etc., e há alguém ainda que gostaria de manter a opressão da capital, alguém que gostaria ainda de se beneficiar desse sistema de opressão e de exploração e etc. É para essas pessoas também é uma mensagem. Este Estado está olhando, ele consegue lidar com isso, ele consegue expor esses principais momentos. E tendo esses jogos vorazes, primeiro, a gente vira a população contra essas pessoas que teriam interesse em manter esse sistema de poder, e a gente colocaria essas pessoas em evidência, de tipo, ok, eu preciso respeitar esse novo governo, porque olha o que aconteceu com quem não respeitou. Eu preciso respeitar o povo de Panem, porque olha o que aconteceu com quem não respeitou. Esse é o último momento que a gente tem isso. E a partir daí, essas pessoas vão para o quê? Tribunais de justiça, e a gente realmente consegue lidar isso de maneira democrática. Mas no momento, a gente tem uma ameaça presa no nosso quartel, que a gente pode matar eles, a gente pode soltar eles, a gente pode manter em prisão perpétua, ou a gente pode usar isso para algo bom. E esse algo bom é reabilitar a população da capital, que vai passar por todo esse processo e vai conseguir realmente compreender o que a gente está fazendo. Vai, primeira posição, rápido. Tá. Qual é a sua garantia que a capital iria ter esse senso de empatia e não um senso de revolta com essas ações? Porque a gente conhece as pessoas da capital, porque a gente conhece os Jogos Vorazes. A gente sabe que, sim, eles têm toda a coisa do capitalismo distópico de acharem que tudo é bizarro, que tudo é esquisito. Mas quando o Peter chegou naquela entrevista e falou que a Katniss estava grávida, todos eles falaram, pare os Jogos Vorazes agora, nesse exato momento. A gente não pode fingir que eles são pessoas sem empatia alguma. E é justamente sabendo que eles são seres humanos, apesar de tudo, e que eles já teriam passado por uma guerra, eles teriam literalmente perdido coisas e já estariam num processo de reavaliação total porque eles perderam essa guerra, eles vão estar, sim, suscetíveis a ter essa reabilitação por conta própria, se a gente se esforçar para fazer isso. Se a gente se a gente criar uma possibilidade de que eles não vão ser vingados, eles não vão ser perseguidos por pessoas dos distritos e criar uma rejeição ainda maior entre esses dois grupos. Tendo esse último momento, esse último embate, esse último momento para a gente poder avaliar essa situação, a população da capital vai poder, por conta própria, lidar com esse processo e aí ser reeducada dentro da nossa sociedade de uma maneira em que ela não, primeiro, não corre perigo e, segundo, ela entende melhor o que a gente vai estar fazendo. Fora que você ter realmente em pay-per-view as piores pessoas da capital sendo expostas dessa forma e a narrativa dos Jogos Vorazes contribuindo para isso, vai ser beneficiário até para a gente solidificar a nossa história e de como a gente vai construir mesmo esse novo mundo e assegurar que essa nova Panem é uma alternativa melhor à da capital. E é por isso que nós temos muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo seu excelente discurso. Agora estarei removendo a Raquel, um minutinho, para colocar... Ah, não, mentira, eu vou deixar ela, porque, enfim, vai falar oposição. Vou acrescentar o Jaderson e o Milton. Pronto. Foram acrescentados, gente? Não, o Milton não foi acrescentado. Ah, tá, é porque eu tenho que tirar... Pronto, agora sim, gente. Desculpem a minha ignorância, eu estou muito novata nisso aí de StreamYard. Então, agora eu dou a palavra à Rebeca, por favor. Quando for começar seu discurso, faça uma contagem regressiva. Boa tarde a todo mundo que está nesse app, que é a 1h42 da tarde. Vou começar meu discurso em alguns momentos. Mais uma vez, feliz de estar aqui, de estar debatendo com pessoas que admiro, de sociedades amigas. Então, vou começar em 5... sim, gente, eu vou abrir 2 momentos para apoio no meu discurso. E caso ninguém queira fazer apoio nesses momentos, apoie pelo chat ou pela mãozinha. Mas não façam apoios falados. É o meu terror enquanto debatedora. A Rebeca tá mutada. Vale, meu Deus, deixa eu só recomeçar. 5, 4, 3, 2, 1... Mesmo trazendo um pouco mais de frame, nós temos alguns pontos cruciais que devem ser trazidos, né, dentro deste debate. Por anos, os 12 tributos vivenciaram a violência como uma ferramenta de opressão de um Estado tirano. E por esses mesmos 75 anos, a capital, ela só conhecia, só tinha a imagem dos tributos como aqueles que participavam dos Jogos Vorazes e que a todo custo tinham que matar para sobreviver
sobreviver. Não só isso, a gente tem que ter um entendimento muito claro de que a vida, ainda mais nesse contexto, é um bem precioso e precisa ser protegido. Silenciou de novo, mutou de novo. Ainda... Pera, tem como pausar meu discurso? Deu para escutar até que parte? Vida como um bem precioso. Tá. Ok, de novo. Não deu pra escutar muito, tá? Eu vou pedir pra você recomeçar. Gente, quem eu tirei, fiquem tranquilos que eu vou adicionar de novo. Eu vou pedir pra você começar porque não passou de 1 minuto. Tá bom, então eu recomeço do início? Início mesmo? Sim, exatamente. Ok. Você vai começar do início. Tá, 5, 4, 3, 2, 1. E... Trazendo um pouco mais de frame, a gente tem 2 pontos principais. A ideia de que a vida é um bem precioso e precisa ser protegido e conquistado a todo momento, ainda mais quando nós estamos lidando com um cenário de jogos vorazes, em que só há um único sobrevivente, um único vencedor, com exceção do penúltimo Jogos Vorazes que teve. E o segundo ponto é que os 12 tributos, eles vivenciaram a violência como uma ferramenta de opressão de um Estado tirano e que a capital, ela querendo ou não, majoritariamente só conhece os tributos por aquela imagem de dor, violência e sofrimento. O nosso caso, ele vai se pautar por 2 pontos principais. Uma ideia de base principológica de ininterrupção do ciclo de violência e um segundo ponto que é justamente sobre a imagem tanto interna que os tributos eles possuem entre si acerca desse Estado que foi derrubado e sobre a capital que vai vivenciar esse novo tipo de governo, já que o anterior ele foi deposto. Mas não só isso, a gente tem que entender muito bem desse debate que a capital ela não pode ser ela pode até não ser a detentora dos principais meios de produção, na ideia de que todos os tributos eles contribuem com aparatos para tecnologia, alimentos, etc. Mas a própria capital que detém majoritariamente as riquezas e as tecnologias necessárias, o conhecimento necessário para que essa nova nação que venha surgir, ela venha se estabelecer da melhor maneira possível. Entrando no meu primeiro ponto, a gente tem a ideia da ininterrupção do ciclo de violência. Reparações históricas, elas não necessariamente são realizadas por danos de igual valor. Não é porque o seu avô matou o meu avô, que isso desencadeia em um dano intergeracional, que para eu causar uma reparação desse dano, eu tenho que matar seu pai ou eu tenho que matar seu tio. Não é assim que as coisas funcionam. Em uma sociedade que a gente só conhece a dor e a violência, quando a gente tenta solucionar um problema utilizando de um mesmo mecanismo que, pasmem, foi uma das razões para que essas revoltas, para que toda essa dor, para que todas essas mortes viessem a acontecer, a gente não está de fato solucionando o problema. A gente está fazendo com que esse problema tenha uma maior tendência a perpetuar na ideia de que na ideia que nós estamos preservando o mesmo ideal de dor pela dor, violência pela violência, ao invés de uma outra ótica, ao invés de uma outra solução. Não só isso, a gente precisa entender que esse ciclo de violência, para que ele venha a ser quebrado, nós não precisamos matar, porque quando colocamos o Snow e seus aliados numa arena, nós estamos retroalimentando estigmas e preconceitos presentes nessa sociedade doentia, na ideia de que eu só consigo vencer do outro, eu só consigo ter uma chance de voz se eu matar o meu oponente, se eu colocar ele em uma situação tão degradável e tão insalubre a ponto de que ele tenha que fazer o possível e o impossível para conseguir sobreviver. A ideia de que nós estamos retroalimentando mais uma vez uma ideia que a capital tem de que os tributos são descivilizados, só sabem destruir, só sabem matar. Tem algum POI? Quem tiver POI pode fazer, por favor. Beca, não é o meu avô, é meu opressor direto. A capital, ela matava pessoas por roubarem pão. Isso é basicamente uma tática de guerra, a guerra que a gente estava até 3 segundos atrás. É tipo decapitar o monarca numa revolução. Não entendi, repete. Não é o meu avô, é meu opressor direto. As pessoas... Não é meu avô, é meu opressor direto. As pessoas que vão para os Jogos Vorazes estavam até 3 segundos atrás literalmente fazendo mal a essa população. Seria basicamente a reparação de justiça. Mas ainda assim, os danos e os impactos que eu tenho a partir disso, eles são um tanto quanto similares. Mesmo quando eu mostro misericórdia na ideia de que eu poupo a vida de Snow de seus apoiadores, mas isso não necessariamente significa que eu não vou apresentar nenhum tipo de punição para que todos esses feitos, todas essas violências, elas
elas iam ser de algum modo corrigidas. Eu passo a imagem para os meus tributos e eu passo a imagem principalmente para a capital que nós não vamos mais perpetuar aquele mesmo dano, nós não vamos perpetuar mais aqueles jogos que trouxeram tanta dor para a gente e que nós não somos civilizados, nós não sabemos só destruir e matar, nós conseguimos construir uma sociedade do zero com outras bases. Não só isso, quando eu utilizo essa tática de mais uns jogos vorazes, mais um ciclo de dor, mais um ciclo de violência, querendo ou não, eu tenho uma tendência a uma fragilidade nos governos posteriores, porque no primeiro momento que eu tenho de reconstruir as minhas bases minimamente democráticas para que agora não tenha só uma segregação de capital e tributos, mas agora eu tenho uma união entre esses dois agentes, eu estou fazendo da pior maneira possível, segunda posição, perdão. Rebeca, como você me garante que esse governo vai continuar no seu cenário a partir de onde surge essa coesão, virando o brotherzinho da capital, de que forma a gente disponibiliza Snow? Não é brotherzinho da capital, não é a ideia de que agora todas as pessoas da capital elas vão ver a gente como os melhores amigos que nós temos, porque nós simplesmente poupamos a vida. Mas eles vão ter ideia suficiente, mas eles vão ter minimamente a ideia de que nós não vamos deixar passar, mas ainda assim nós temos misericórdia o suficiente para que haja uma aliança, para que haja uma mínima colaboração, para que agora eu estabelecendo umas novas bases de um novo governo, eu não venha agir como o anterior, que só soube cada vez mais retroalimentar uma ideia de dor pela dor, violência pela violência, e que entrem mais e mais crianças para que venham morrer nos jogos vorazes, só que agora eu estou substituindo essas crianças pelo Snow e pelos seus apoiadores. Entrando um pouco no nosso segundo ponto, que é a ideia que a Bibia vai aprofundar mais, é o ponto justamente da imagem que nós estamos passando. Se nós queremos reconstruir um governo, um Estado do zero, após 75 anos de um Estado tirano, nós precisamos de alianças, nós precisamos de uma mínima cooperação. E essa cooperação sem grandes chances de revoltas por parte da capital, essa cooperação sem grandes chances de todos esses estigmas, de todos esses preconceitos, de toda essa violência que perpetuou por tanto tempo, ela vem na medida em que nós mostramos para a capital: olha, foi errado o que vocês fizeram, nós vamos punir esses atos, mas não vamos tirar a vida de vocês, porque nós queremos minimamente uma aliança, nós queremos um novo governo, nós queremos um novo Estado, nós queremos uma nova vida, para que eu, você e as futuras gerações, elas não tenham que passar por isso de novo, porque, mais uma vez, a gente tem uma proteção e uma valoração da vida no momento em que nós não estamos utilizando desse mesmo mecanismo. E eu encerro meu discurso, muito orgulho em meu povo. Muito obrigada pelo seu discurso, gente. Agora eu acho que eu já me tornei melhor nesse negócio de StreamYard. Eu vou pedir, por favor, para acho que agora é o Jarderson, por gentileza, quando se sentir confortável, fazer uma contagem de 5, 4, 3, 2, 1 para Maria começar a contar seu tempo, tá bom? Pronto, acho que agora eu tô na transmissão. Tá posicionando aqui a câmera. Gente, seguinte, estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá, perfeito. Eu peço que, por favor, façam um pode levantando a mão, como eu e a Raquel fizemos agora, porque eu estou debatendo pelo celular, então é meio doloroso ficar abrindo o chat e tal, então trava bastante. Então peço, por favor, que Cecília e João façam um pode levantando a mão, sinalizando de alguma forma, e as meninas da primeira posição também, tá? Só um minutinho, tá, Maju? Olhei, Raquel, olhei. Tá travado o celular. Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1.
Me resta concordar um pouquinho com a primeira oposição quando ela fala que a vida é um bem precioso, então a vida deve ser protegida. Isso é muito interessante e a gente concorda com isso, a vida deve ser protegida. Mas vamos perceber em que cenário a gente consegue proteger melhor a vida. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente está falando de 75 anos de exploração, a gente está falando que uma capital explorou os distritos durante 75 anos, fazendo com que seus filhos e seus netos, bisnetos, etc., desses distritos, mandassem pessoas para serem gravadas enquanto cometiam atrocidades. Entre aquelas pessoas estarem... aquelas pessoas daqueles distritos estavam se matando pura e unicamente pelo prazer da capital para que elas controlassem esses distritos dessa forma. Então, o que a gente está falando é que a vida sim precisa ser protegida, mas a vida tem que ser protegida e esse ciclo, essa interrupção de um ciclo de violência deve ser dado de uma forma bruta, porque nós temos uma violência também garantida de forma bruta. Como é que a gente vai garantir que essa vida fique protegida no cenário de primeiro governo? É garantindo o quê? E mostrando para todo mundo que faz parte da capital, seja essa pessoa apoiador ou não daquele governo que estava explorando até algum tempo atrás, que aquele ciclo de violência imundo acabou. A capital, até então, na nossa pseudo-história, nunca tinha passado por esse ciclo, ela nunca conviveu e ela nunca viu o que foi os Jogos Vorazes. Então, ela, primeiro, não sabe na pele o que é perder seus filhos, seus netos, as pessoas que ela admira dentro daqueles jogos. Segundo, a capital, ela pode ainda, as pessoas que gostavam daquela sensação, ter apoiadores dentro de um possível governo Snow, que basicamente, deixando ele vivo ou apenas trancanfiando ele dentro de uma prisão, pode continuar apoiando, porque existe ainda uma garantia, pois ele está vivo, pois a gente não viu no meio apoio. Gente, a imagem sumiu, sabe? Tá, ok. A partir do meio apoio. Então, vamos entender, se a vida precisa ser tão protegida, se eu preciso interromper esse ciclo de violência, eu simplesmente parar o ciclo, colocar os meus opositores lá dentro da cadeia, basicamente eu vou estar estimulando para quem ainda apoia e não sabe o que realmente estava acontecendo, apenas um entretenimento, que eu estou numa posição de superioridade em relação aos distritos inferiores, pode continuar apoiando. Então, aquele ciclo de violência ele não vai ser finalizado, ele apenas vai ser mitigado enquanto o Snow está preso. Ah, mas a gente vai matar o Snow. Então, tu volta no mesmo ponto de falar que vida que eu tenho que proteger. Então, o caso de primeira oposição, nesse sentido, não faz tanta engrenagem. E aí, lembra que eu falei aqui, Mesa, no comecinho do debate, os distritos, eles estão sendo explorados há 75 anos. Então, os distritos, eles estão aqui, a gente acabou de passar, e é isso que é o ponto que a minha colega começa, a gente acabou de sair de uma guerra, onde a gente conseguiu, enquanto distritos e os tributos sobreviventes daqueles jogos, juntar um pequeno governo e dominar quem fazia os comandantes daqueles Jogos Vorazes da capital. Então, veja, os distritos, eles ainda não foram satisfeitos, os distritos, eles ainda não veem a capital com bons olhos, os distritos, eles apenas conseguiram chegar ao poder. E como a gente vai conseguir aproximar a capital e o distrito de uma forma que, a partir de um meu novo governo, o meu distrito não mude essa posição de starter, o meu distrito não queira simplesmente matar aquelas pessoas da capital que ela não sabe muito bem quem são. Antes de continuar, após, Cecília. Vamos lá, no seu cenário, as pessoas da capital elas vão passar por esse jogo, vão ver o Snow e grandes apoiadores que elas apoiaram a vida inteira sendo mortos nesse jogo. Preste atenção agora, você está me dizendo que isso não vai gerar uma revolta e não vai gerar uma comoção popular. Mas eu concedo para você que é muito provável que gere. Se o Snow for botado nos Jogos Vorazes, ele vai sim gerar uma comoção popular. 15 segundos. Foi. Tempo. Eu entendi o seu ponto. Se a gente colocar o Snow é tão amado que ele vai acabar gerando uma nova comoção popular sobre aquele. Perceba, querida, a capital, ela só queria entretenimento. A capital, até então, ela só tá vendo os distritos perderem as pessoas e tá achando aquilo muito lindo. Só que agora a gente vai mostrar que o Snow é um humano, que o Snow é um covarde, que o Snow é um falho, que os líderes que conduziam aquela capital por um pseudo-sucesso, na verdade faziam isso a partir da morte de um monte de pessoas que, dentro dos seus distritos, tinham importância. Mas aí a capital ela vai achar ruim. O nosso problema não é a gente apaziguar só a capital, é a gente garantir que nesse novo governo os distritos consigam se aproximar da capital sem querer que eu mate todo mundo que está na capital, sem querer aproximar um sentimento de amizade para quem está no distrito começar a ver a capital como um novo cidadão e não como inimigo. Quando eu pego eu enquanto distrito vou começar a ver aquele pessoal da capital como
um igual, ou pelo menos alguém parecido, que até 75 anos atrás não era feito. A partir de então, a capital só era uma posição de liderança, que matava um monte de gente, mas eu pego aquela liderança, eu pego meio que numa resposta à dívida histórica de passar 75 anos sendo explorado, coloco aquelas lideranças basicamente para se matarem, e eu mostro o quanto aquelas lideranças são sujas, o quanto aquelas lideranças não têm empatia, porque elas querem sobreviver, porque os jogos no final sempre vai ter um sobrevivente. E aí eu pego aquelas lideranças que eu mostrei para todo mundo da capital e do distrito, que agora tá vendo que a capital também tá sofrendo, que são umas pessoas extremamente escrotas, eu posso sim ter ainda gente que vá apoiar aquele pessoal, né, que agora mostrei para todo mundo que é um bando de escroto, e eu também posso ter gente que vai olhar e falar, porra, essa pessoa que me liderava, ela não é tão legal, olha o que ela fez para sobreviver, olha o que ela dizia que era uma coisa, agora ela faz outra, porque ela saiu matando todo mundo que era aliado dela, em vez de se unir e tentar fazer alguma coisa diferente contra quem está governando no momento, quem deu o golpe de Estado. Então tu percebe que por mais que dentro da capital eu ainda tenha algum movimento de apoio, esse movimento de apoio ele vai ser mitigado, porque agora eu vou estar proporcionando a dor que aquela capital proporcionou para todo mundo, e eu tenho um efeito positivo no nosso impacto, porque eu ganho lá a população que a princípio não se via como igual na capital, sendo bem representada e se aproximando mais da capital, porque agora os líderes da capitais foram vingados, agora os líderes da capitais foram assassinados ou foram colocados para participar daqueles jogos. Eu propicio que o pessoal dos meus distritos minimamente consiga ter uma aproximação da capital sem ter aquele apelo de falar, olha, eles ainda vão apoiar aquele cara, porque aquele cara não existe mais, porque simplesmente eu coloquei ele no jogo e mostrei para todo mundo o quanto aquilo é escroto, eu mostrei para a capital o quanto é escroto e eu paguei a vingança que o pessoal do distrito dos 75 anos atrás precisava. Isso é uma questão de imagem. Eu garanto para todo mundo da capital que esse jogo é escroto, porque aquelas lideranças que eles tanto confiavam, agora não fazem mais isso, porque elas participaram daquele jogo e mostraram o quão ruim e baixas elas podem ser. No quesito imagem, a gente ganha, porque a gente prova para a capital o quanto isso é ruim, e a gente prova para os distritos que agora aqueles líderes não existem mais, e a gente consegue fazer uma aproximação, capital e distrito, de uma forma muito mais próxima. Uma forma empática entre o distrito se ver na capital e a capital se ver no distrito como um igual, ou pelo menos uma aproximação para isso, garantindo assim um novo governo. Encerro meu discurso. Certo, muito obrigada pelo seu excelente discurso. Agora eu vou convidar a líder adjunta da oposição para continuar e finalizar as primeiras casas. Por favor, Beatriz, quando se sentir confortável, eu já te coloquei aqui na frente, tá? E eu já vou te adicionar, Lucas, fica tranquilo. Oi, gente, só para confirmar se todo mundo me escutando bem, se me vem bem, se a internet tá boa. Perfeito, obrigada. Estou muito feliz de estar debatendo. Adoro vocês, gente. É uma dedicação maravilhosa, debatedores incríveis, que são meus amigos, enfim, os debates e um tema que eu gosto tanto. Então, enfim, sem mais delongas, eu vou começar o meu discurso sobre uma das minhas sagas favoritas em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu vou começar com algumas refutações ao caso de primeiro governo. Primeiro que é importante a gente pensar também no contexto geral que a própria InfoSlide traz, que é, a capital passou sim por problemas. A capital pode não ter passado pelos Jogos Vorazes, pode não ter sido, tão afetada quanto os distritos nos últimos 75 anos, mas a capital já passou por problemas. Ela já passou por a guerra, que foi justamente pelo distrito, 13º distrito, e essa guerra de 75 anos atrás, é o que justificou os Jogos Vorazes até a sua 15ª edição. Então, o que a capital passou, que foi de sofrimento, de dor, que a gente até vê na história do Snow, que ele passou por situações complicadas, tudo isso a capital passou e ela usou esse sofrimento, essa dor, esse problema que aconteceu para justificar 75 anos de opressão. Então, quando a gente vê esse contexto de que a capital ela se inseriu e o porquê que os Jogos Vorazes existem, os Jogos Vorazes é um instrumento de opressão, mas é também um instrumento que é vendido para a população como instrumento de controle. Controle dos rebeldes, que se não existisse aqueles Jogos Vorazes, eles iam sair matando todo mundo da capital.
Então, essa narrativa dos Jogos Vorazes é importante justamente para o nosso caso. E é o que o primeiro governo ele fala em trazer, porque ele fala em mostrar para a gente como que a capital ela já tem esse senso de revolta com os distritos, nesse sentido dos rebeldes. Então, num evento que criasse um novo Jogos Vorazes com a capital, isso seria prejudicial, porque a capital não necessariamente seria uma questão da figura do Snow em si, mas a figura daqueles seus apoiadores, que a capital ela tem um senso de união muito grande entre si. É um local, não é vários distritos. É um local que as pessoas se conhecem, que as pessoas são amigos, que as pessoas têm união. Então, pode ser que a capital não tenha esse senso de união com o Snow, mas vai ter com seu vizinho, que talvez estava lá nos jogos, vai ter com um parente, com um amigo. Então, eles têm esse senso de união, sim. São pessoas que, ok, na questão do exemplo que a oposição trouxe de bebês, tá, naquele sentido, sim. Mas, em geral, eles são uma capital muito unida. E quando eles virem os Jogos Vorazes, eles vão ter um backlash, porque eles vão estar vendo pessoas, os seus próprios, sendo massacrados. E meio que justificando aquilo que os Jogos Vorazes passaram 75 anos falando, que justamente o que a Rebeca trouxe, que os distritos, eles são selvagens, eles são rebeldes, eles a qualquer momento vão querer matar a capital e que sempre serão inimigos, não tem como ter essa volta. Então é isso que a primeira oposição fala em trazer, que é justamente como esses jogos, eles seriam maléficos, tanto por uma questão que a Rebeca traz, que é um sentido dessa perpetuação da guerra, e isso é errado por si só, mas também porque agora a capital, ela vai ver como inimiga, que é justamente o ponto que a gente traz. Nosso segundo caso, que eu vou continuar agora, ele é justamente um caso de que essa nova edição dos Jogos Vorazes, em sua simbologia, ele traria uma imagem que a guerra não acabou e que a capital segue sendo o inimigo. Então, a capital, ela vai se sentir, por mais que eles não sejam, assim, obviamente, ninguém está tratando a capital como se fossem uns deuses, anjos, que nunca fizeram nada de errado. Mas a capital, ela vai se sentir assim. E a capital é detentora de muita tecnologia, ela é detentora de riquezas. Então, fazendo uns Jogos Vorazes, vai ter um problema muito grande com a capital. Você vai passar essa imagem de que agora os distritos eles estão se rebeliando. Vai passar a imagem que os Jogos Vorazes já passavam antes, de que esses distritos eles são selvagens, que eles são cruéis, que eles não pensam nos outros, e que agora esses Jogos Vorazes é só a prova de que os Jogos Vorazes anteriores eles eram justificados, porque se não tivesse eles estariam fora de controle. E tudo isso é negativo. Existe uma simbologia muito grande, muito forte, muito poderosa em o Snow e seus aliados vão serem mortos. Porque significa que os distritos, por mais que eles estejam sendo passados como os inimigos por 75 anos, eles não são. Porque eles são piedosos, porque eles tiveram piedade de manter o Snow, que é um presidente horrível, vivo. E assim, não precisa ser um presidente que ele vai, viver uma vida boa. Ele pode ser colocado numa prisão, ele pode não necessariamente ter uma qualidade de vida boa. Mas é uma simbologia de que não mataram, assim como os outros. E ok, entendemos, precisa de uma reparação para que a sociedade consiga. Como necessariamente essa reparação poderia vir? Justamente pela desconcentração do poder da capital, aos poucos, e não necessariamente com os Jogos Vorazes e com essa rebeldia. A gente poderia ter essa desconcentração de poder, a gente pode dar vida digna e justa aos distritos, porque é muito mais importante que os distritos agora tenham uma vida digna, tenham alimento, tenham uma reparação desses seus problemas, do que necessariamente essa reparação vindo da guerra, que é justamente o que a Rebeca traz. A reparação histórica, ela não precisa vir de um ato de violência, ela pode vir de um ato de simplesmente agora os distritos estarem provando a capital errado e estarem conseguindo sobreviver com coisas básicas. Agora o distrito 12 tem comida, por exemplo. E outra coisa, é importante a gente analisar mais uma vez que é um cenário fragilizado, como a própria Ivô até concordar, a própria Raquel falou, é um cenário pós-guerra, é um cenário muito complexo. Enfim, é um cenário muito complicado que a gente precisa lidar com muito cautela. Então, a capital, ela não sabe o que vai acontecer. Podem estar dizendo que vai ser só jogos, mas podem muito bem fazer igual os distritos, ou a capital fez, e fazer vários jogos. Então, a capital, ela vai se sentir constantemente ameaçada e atacada de continuar após o segundo governo. Falta, muito importante no discurso de vocês, uma caracterização do que seria o revolucionário e do que ele almeja, porque não realizar os Jogos Vorazes é necessariamente não atender uma expectativa do revolucionário de ver aquilo sendo pago novamente, de ver uma supressão em cima do presidente Snow sendo sanada. É um desejo compulsante que esse revolucionário tem, que vocês não caracterizam como ele é impactado com isso. Certo.
como eu disse, ok, certo, existe esse revolucionário, mas não necessariamente eles querem que o Snow seja morto agora e que todas as pessoas da capital sejam mortas e que existem novos Jogos Vorazes. Esses revolucionários, eles querem, acima de tudo, acima de qualquer desejo de vingança, eles querem ter uma vida digna, eles querem que os Jogos Vorazes acabem. Esse é o principal ponto. Não existiria revolução se não quisessem que os Jogos Vorazes acabassem. É isso, o principal ponto da Katniss, é o principal ponto do Peter, é o principal ponto do Finnick, enfim, é o principal ponto de todos esses revolucionários é acabar com os Jogos Vorazes, é acabar com essa crueldade, acabar com a violência. Se você está perpetuando a violência, por mais que eles sejam, alguns revolucionários possam querer isso, mas é muito melhor uma reparação no sentido de melhorar a condição de vida dos distritos do que uma reparação no sentido de matar. Porque, mais uma vez, é o que eu estou dizendo, existe uma grande possibilidade de um backlash da capital, assim como foi feito na outra questão do Distrito 13, que a capital passou 75 anos fazendo Jogos Vorazes. Se isso acontecer de novo, vai ter pessoas que vão se sentir ameaçadas, vão ter pessoas que vão estar num cenário fragilizado e vão achar que são inimigos dos distritos e vão continuar sendo. Vão achar que os distritos eles são... Porque é importante a gente lembrar que a capital é alienada. Então, ela acha que os distritos são pessoas do mal, são pessoas não civilizadas. Então, vai só comprovar isso e vai ampliar essa vontade da capital de retalhar. Então, vai ser só uma constante ciclo de violência que não acaba. E quando a gente opta por não fazer esses Jogos Vorazes e ter piedade da vida das pessoas que mataram outras, você encerra simbolicamente esse ciclo de violência e consegue construir uma capital e um distrito e uma população que seja melhor nessa questão de violência. Por isso, serve meu discurso, muito orgulho em meu povo. Muito obrigada pelo seu discurso. Agora eu só vou adicionar que os meninos do governo estão aqui já. Rebeca tá aqui, Beatriz tá aqui. Tá faltando alguém, gente? Manda aqui no chat. Acredito que não. Ah, não, tá sim. Acho que é o João e a Cecília. Pronto. Tá tudo certo agora, né, gente? Todo mundo aqui. Então, sem mais delongas, extensão do governo, quando se sentir confortável, pode iniciar. Vocês me ouvem? Me ouvem? Ótimo. Tá, gente, eu vou usar o meu minuto. Eu tô no celular, é péssimo para ver POI, mas levantem a mão que eu vou tentar enxergar. E é isso, um prazer debater com vocês. Tá. Então, eu vou iniciar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Primeira coisa importante que eu queria falar aqui, que é o cerne principal do nosso debate, que vai ficar justificado ao longo do discurso, que é, não necessariamente, a cessação da violência para com a violência. Violência não só termina da forma que vi atrás, e eu vou trazer isso um pouco depois, mais à frente no meu discurso. Primeira coisa que é importante a gente entender aqui é o contexto social que a gente tem em uma sociedade pós-revolta. A partir desse contexto social, sociedade pós-revolta, para a gente entender o que é que se passa na cabeça daquelas pessoas, o que é que elas vêm querendo em relação a isso, tá? A gente tem uma sociedade que agora a gente tirou a gente tirou um polo, um grupo político que estava no poder há mais de 75 anos, trazendo necessariamente uma subjugação. Ele compelia uma opressão a todos os outros 12 distritos. Por que isso é importante para eu trazer aqui para você? São 75 anos de subjugação e de opressão e que agora, nesse momento, a gente consegue desvincular disso. Perceba que esses 12 distritos, esses revolucionários, eles nunca estiveram no poder, eles não sabem como é estar no poder, e essas várias pessoas, muito provavelmente, têm perspectivas diferentes do que seria esse poder. O que é que eu estou trazendo aqui para você? Quando a gente tem esse rompimento muito brusco do que é a ordem social, perceba que cada coisa é muito importante para que a gente não tenha um backlash muito maior, para que a gente não tenha um problema muito maior à frente. A gente está num momento de fragilidade político e social, e um momento muito caro para essa sociedade. Então é muito importante que a gente pense em cada ato que a gente faça. Essa sociedade, essa população, ela precisa entender que, de fato, agora ela é segura, que, de fato, agora meu governo, enquanto a gente, se eu faria ou não isso, que, de fato, esse governo atende às suas necessidades, e não só a população dos distritos, mas a gente precisa também que a população da capital, ela não se revolte, ela não vá para a maluquice. E por que eu estou trazendo isso aqui para você?
Perceba como os Jogos Vorazes, todo esse jogo de 12 pessoas se matando, foi necessariamente a forma que a capital utilizou para oprimir e para subjugar todos os outros distritos. É simplesmente o maior símbolo, aquilo que foi ensinado a todas essas pessoas que estão vivas nessa sociedade, de que era a forma de poder. Ou seja, essas pessoas entendem, leem e observam isso como sendo uma forma de mostrar poder. A gente não vai mudar a primeira posição de uma hora para outra, como você lida as relações de poder, como você lida com aquilo que mostra que, de fato, eu sou acima de você ou que você está abaixo de mim. Somente a partir desse momento, a gente consegue, primeiro, garantir, demonstrar um símbolo e demonstrar a força desse governo, para que esse governo, agora mais equitativo, consiga continuar a partir do momento que a gente pega aqueles que eram os opressores e colocam ele num patamar de subjugação de poder. A gente sinaliza tanto para a capital quanto para os outros distritos que agora, sim, houve uma ruptura de poder e não existe mais essa superioridade dentro da capital. Esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês. Primeiro, o governo aborda isso, mas falta mecanismos, então a gente ganha aqui nessa verticalização. O outro ponto que eu queria trazer é como está a mente daquela pessoa. Perceba, a partir do momento que a gente fez essa revolta e toda essa modificação em relação aos distritos, essa pessoa que agora não deixa de ser subjugada e tem um governo lá, ela tem uma possibilidade de canalizar seu ódio. Não mais a capital é detentora da força de armas e detentora de possível fazer uma rebelião contra ele, ou então de conseguir oprimir ele, prender, matar, enfim, mas agora essa capital está em pé de igualdade. Toda aquela raiva que estava guardada no meu coração, ela passa a ser canalizada à capital. Perceba que agora eu tenho uma sede de vingança, uma sede de ódio, uma sede de justiça, uma sede de sanar aquilo que os meus opressores fizeram tudo para mim. Por que eu estou falando isso? A gente tem populações de 12 distritos fazendo isso. Uma população da capital amedrontada com o que essa galera pode fazer. Perceba, se o governo não faz nada, essa população vai tomar a frente. A população não quer que passe a mão na cabeça, a população não quer que essas pessoas deixem de ser punibilizadas. Elas têm um sentimento de raiva muito grande e é muito provável que, por isso, elas tomem medidas drásticas, até talvez por exercício arbitrário de próprias razões, ou seja, vingança privada, ou então tentar fazer o que elas acham que seja certo em determinado momento. O que eu estou trazendo aqui para você tudo isso? Estou trazendo isso para vocês mesmos, para vocês perceberem como necessariamente essa população tem uma sede de vingança ou sede de justiça e como é perigoso a gente deixar que elas tomem fácil, porque necessariamente elas querem sem pensar necessariamente no outro. Tá, o que acontece? Quando a gente faz uns jogos mortais com Snow e seus apoiadores, a gente canaliza esse ódio, a gente faz com que essas pessoas vejam nesse símbolo que foi de opressão durante muito tempo, uma forma de elas serem agora ressarcidas. A gente faz com que essas pessoas não pensem para a pessoa comum da capital e olhando ela como inimigo. A gente joga agora o inimigo no polo do inimigo a quem de fato era o inimigo, que era Snow e seus apoiadores. Perceba como eu tô falando aqui para você, que a gente tem um sede de vingança, um sede de justiça, que não vai ser sanado, e se não for sanado pelo governo, vai ser sanado pela população. No nosso cenário, a gente canaliza esse ódio justamente a quem de fato é o culpado de tudo isso, a quem foi esse ditador, esse escroto, esse tirano, que fez todo esse tipo de situação. A gente faz com que essa população, justamente pelo maior standard possível, que é de pegar aquilo que foi o grande símbolo de opressão e virar espetáculo para quem antes era oprimido, para sanar esse desejo de raiva, esse desejo de vingança dessa população que foi oprimida. A gente canaliza esse ódio, a gente direciona esse ódio justamente a quem era de fato. E aí, antes de fechar, pós, segunda posição. Tem pós, Cecília, João... Essa atitude não vai acabar com o desejo de vingança. Ela vai retroalimentar o desejo de vingança que vai ser constantemente alimentado por essas populações. João. Tá, você fala sobre a retroalimentação do desejo de vingança. Perceba como, e aí eu quero entender como é que vocês vão fazer no cenário de vocês. Perceba que nos dois cenários há uma probabilidade muito grande de que essa população corra atrás de fazer uma vingança. Quando a gente dá esse grande cenário, quando Snow morre, é o grande símbolo de que o grande vilão, de que o grande filho da puta, ele morre da forma com que ele subjugava as outras pessoas. É um sentimento de restituição muito grande, porque o ódio dessas pessoas era necessariamente a quem sempre botava a cara para se colocar como superior, para se colocar como pessoa que está à frente desse tipo de situação. O ódio dessas pessoas, ele é canalizado justamente por todo o mecanismo que eu trago para você de como isso foi demonstrado como uma relação de poder muito forte, como uma forma de subjugar em relação a essa pessoa. A gente simplesmente diminui pelo menos a chance de que essa população siga revoltosa pelo mecanismo de que essa população, ela se sente mais suprida do que se a gente simplesmente prende. Eles entendem que todo o mal que foi feito a eles, o mal de causar a morte, não necessariamente
necessariamente é suprido com uma simples prisão ou com simples piedade. A maior parte da população não quer piedade. E se eles não querem piedade, é muito mais provável que esse governo ele não ande, que esse governo não tenha apoio, porque essa população sente, por exemplo, que esse governo se tornou condescendente com a capital. É importante a gente trazer isso. E a própria capital também, ela se torna menos problemática e com menos medo, porque a estratégia é fazer os Jogos Vorazes botando Snow como vilão e não a capital como vilão. A gente só tem problema com Snow. Quem a gente quer que se ferre é Snow. A gente não tá pegando e fazendo Jogos Vorazes com qualquer pessoa da capital. A gente tá fazendo com quem tava no governo, com quem mandava nisso, com quem organizava isso. O meu ódio não é com você, capital. O meu ódio é com esse cara, com todo esse simbolismo de subjugação de poder e de opressão que ele representa. E agora a gente vai sanar isso num grande finale, no final de tudo isso, e resolvendo os problemas de que não existe mais Jogos Vorazes, de que não existe mais superioridade, de que agora todos vão ser iguais e de que agora ele garantindo a coesão social, dando àquela população aquilo que ela esperava e também não sendo escroto com a capital. Por isso, muito orgulho em propor. Muito obrigada, Lucas, pelo seu excelente discurso. Agora, por gentileza, extensão da oposição. Quando quiser começar, faça uma contagem regressiva. Gente, me confirma todos aqui, né? Não precisa adicionar ninguém, né? Deixa eu só colocar a pessoa que vai falar aqui, a Cecília e o João. Pronto. Então tá certo. Podem começar quando se sentirem confortáveis, fazem uma contagem regressiva. João, eu boto o cronômetro para você? Uhum. Eu aparecendo na gravação de Samba Canção e Pijama. Quando você quiser, tá, amigo? Esse meu cabelo tá massa, tá top. Não tava esperando essa gravação, gente. Pois é, difícil. Eu vou processar vocês, imagina demais, gente. Brincando. Vamos lá. Assinou a autorização? Ainda não. Mas tá tranquilo, tô autorizando aqui nominalmente, verbalmente. 5, 4, 3, 2, 1. O debate de governo se debate em duas premissas fundamentais. Uma das quais eu vou concordar, mas vou opostamente mostrar como que essa premissa está mais associada ao nosso lado, e a segunda eu vou discordar plenamente. A primeira, a qual eu concordo, é que sim, de fato, por todo o contexto que eu não vou me repetir, eles querem manter uma estabilidade política do novo governo. Assumindo um poder de liderança e matando o Snow, ou capturando o seu poder político, agora eles projetam um desenvolvimento de um novo governo que seja justamente um governo oposto, antagonista ao que foi o governo do Snow, e para isso eles precisam sim manter a estabilidade política. Ok, eu concordo com essa premissa, mas eu vou questionar por que ela não acontece no cenário de vocês. Segunda premissa, que é a que eu vou questionar duramente. A premissa de governo se baseia na sustentação do fato de que, especificamente, esses revolucionários sobreviventes, eles desejam profundamente a realização da vingança. O mecanismo de segundo governo para falar disso é que, na verdade, existe ali uma espécie de compartilhamento de sofrimentos. Então, os sobreviventes, eles compartilham das angústias do povo dos distritos e, com isso, eles desejam a todo custo sanar a vingança desse povo. Isso é totalmente errado e aqui eu começo o meu caso caracterizando isso. Então, primeiro, querendo estabilidade política, os sobreviventes têm a consciência clara de que um novo Jogos Vorazes não vai gerar estabilidade. Vou explicar isso mais à frente. Mas vamos ao meu primeiro caso. O caso é, eles não querem se vingar, pois eles reconhecem que a vingança é exatamente a origem de todos os males causados aos distritos e comunidades inocentes. Eles não querem se vingar porque eles sabem o que a vingança foi capaz de gerar na sua sociedade e que essa vingança jamais vai ser capaz de gerar um bem comum. O que é esses Jogos Vorazes? Os Jogos Vorazes está associado a uma vingança primordial. A capital se revolta contra os distritos que se rebelavam contra ela e, como forma de vingança, ela cria um método de jogo completamente cruel. A própria vingança da capital originou um dos jogos mais cruéis do mundo. Foi o desejo de vingança da capital que ficou cego, que levou a crueldades completamente prejudiciais. E aqui a gente adiciona uma camada dessa caracterização. Os sobreviventes sofreram a própria consequência da vingança capitalizada pela capital. Significa que esses caras mataram amigos, mataram inocentes, passaram por situações de conflito psicológico, existencial, por serem criminosos, matando de forma cruel outras pessoas. Tudo em nome de uma vingança perpetrada pela capital, que é completamente cruel, que se cegou dos valores morais de igualdade e de justiça e que buscou justamente, por uma lógica de retribuir o mal causado a ela, uma crueldade sem precedentes. Pessoas que se sentiram manipuladas, usadas, ridicularizadas e colocadas em situação de extrema crueldade.
Ao ganhar do Snow, tudo que essas pessoas querem é justamente contrariar os maus causados a elas. Eles querem se afastar, eles querem modificar o status quo para uma sociedade que genuinamente se afaste da vingança. A vingança é justamente o objetivo que deu origem a todo esse mal desencadeado. Portanto, o objetivo revolucionário é destruir a ditadura do Snow e superar as mazelas do seu governo. As mazelas que trouxeram manipulação de inocentes, morte de inocentes e uma busca desenfreada por vingança. Mesa, aqui com 3 minutos eu já caracterizo os motivos claros do por qual eu, como um sobrevivente, que tive que literalmente arrancar meu braço, matar meus 2 amigos e sair dos Jogos Vorazes odiando aquilo, eu não quero me vingar, porque eu sei que o sentimento da vingança é exatamente o fator original para a guerra que se sucedeu e toda essa realidade. Portanto, jamais esses revolucionários eles gostariam de aplicar justamente a lógica de vingança. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque eles têm a sensação clara de que, como líderes desses nossos governos, eles têm o papel e o dever de manifestar os novos valores sustentados por aquela sociedade. E os valores que eles querem sustentar são justamente os valores contra a ideia de existência, de vingança, perdão, contra a ideia de vingança. Por que eles são contra esses valores e por que eles acreditam que a vingança é justamente tão ruim? Primeiro, a atitude de vingança, a atitude tomada por vingança não é uma atitude tomada por meio de uma reflexão sobre as consequências daquela conduta. Ou seja, criar uns jogos vorazes novos não é uma conduta que será feita pensando na perpetuação da violência, na efervescência do ódio gerado pelo povo e no ciclo de ódio gerado por essa existência. A criação de uns jogos vorazes novos, ela simplesmente se dá porque todas essas consequências são iguais. E o que vale agora é justamente causar o mal a quem lhe causou. É retribuir de forma igual o mal daquele que foi o malvado que me causou um mal. Percebe que isso significa que a vingança não perpassa de forma alguma pela melhoria da sociedade ou pela redução dos danos causados por essa sociedade antiga. A vingança da criação de um novo jogos se trata da única e exclusiva vontade genuína de gerar um mal àqueles que os lhe causaram anteriormente. Ainda que esse mal afete as pessoas que estão do seu lado da história. O ciclo de mal, de ódio que vai ser gerado por esses novos jogos vai prejudicar as pessoas do próprio distrito. Mas, na sua perspectiva, primeiro governo e segundo governo, isso faz todo sentido. Ou seja, nós que vivemos os anos todos apoiando as pessoas do distrito, querendo que elas saíssem dessa lógica de caos, de violência, de medo, agora nós vamos fazer uma atitude que vai exatamente retroalimentar todos esses sentimentos negativos só porque a gente quer se vingar, sendo que a gente sabe que a vingança foi o mal que gerou tudo isso? Não, a gente não quer se vingar, a gente quer destruir a vingança. Por último, a vingança feita por um governo que representa os outros valores gera justamente a perpetuação desses valores. Isso alimenta a narrativa social direta de que a coisa mais legítima a se fazer quando alguém te causa um mal é se vingar, é fazer o mal em mesma retribuição. E uma sociedade que busca a paz e a justiça e o fim de conflitos, isso não pode ser perpetuado. Antes disso, mesmo governo. João, o Haiti foi explorado e escravizado pela França durante séculos, e quando a Revolução Haitiana aconteceu, todos os franceses foram mortos, inclusive as crianças. Não é melhor matar 50 cabeças de militar do que a gente ter vingança na rua de matar a criança da capital? A Revolução Francesa, qualquer outro tipo de revolução acontecida no mundo material, se baseia em injustiça. A solução aqui é justamente você acabar com o mal que foi feito, mas você acabar com ele. O ponto todo é que os Jogos Vorazes é uma narrativa sustentada pela lógica da vingança. As pessoas queriam se vingar de um mal causado a eles, e isso retroalimenta a lógica de que a violência é a primeira resposta à violência. Mesa, se eu sou um líder novo que quer uma paz e justiça, uma sociedade mais justa e mais igualitária, sem violência, sem que os meus povos dos distritos sofram, eu não posso sustentar uma sociedade em que os conflitos só são respostas por meio de novos conflitos. Os conflitos só deixarão de existir quando as pessoas não derem como resposta única e legítima à violência a própria violência. Fogo não se combate com mais fogo. Esses líderes precisam efetivamente... Acho que caiu. Não, acho que não caiu. Não caiu, viu? Tá, enfim, eu não sei se tinha caído, mas de qualquer forma, o nosso ponto fundamental do debate é a lógica de que não, essas pessoas não querem alimentar a violência e a vingança, porque esse é o sentimento que deu origem aos maus causados por eles mesmos sofridos. E mais do que isso, eles jamais querem perpetuar a vingança, porque é a perpetuação da vingança que manutencia o ciclo de ódio e de crise política e institucional desses lugares, desses distritos. Com isso, muito orgulho em meu povo.
Gente, desculpem, eu estava falando mutada, mas é isso. Muito obrigada pelo seu excelente discurso, João. Agora, para começar a ringa de whips, por favor, quando se sentir confortável, Milton pode encerrar o caso do segundo governo. Primeiro eu quero saber se vocês me ouvem, se me ouvem bem. Ok? Beleza. Quando eu começar o meu discurso, eu vou efetivamente sinalizar. Mas eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer essas fundamentações, essas diferenciações e comparativas por partes de um jeito mais estruturado. Eu vou começar primeiro diferenciando a gente logo do primeiro governo, na perspectiva de que é o seguinte: nós compramos o que o primeiro governo traz, é verdade. O primeiro governo explora muito bem como isso afeta, como esses novos jogos vorazes vão afetar a perspectiva da população, dos revolucionários, seja os revolucionários com a vingança, seja os habitantes da capital com a exposição das crueldades que existem nos jogos. Só qual é a falha do primeiro governo e uma falha que é suplementada no segundo governo? É só a gente que mostra como esses mecanismos, é só a gente que mecaniza como isso realmente, como essa canalização desse ódio, como esses jogos, enquanto ferramenta de subjugação de poder, elas impactam o novo governo que está por vir. É só o segundo governo, através do discurso do Lucas, quando ele fala que o ódio dos revolucionários é canalizado na figura do Snow e dos seus apoiadores. É só o Lucas, no discurso dele, que ele dá uma caracterização que fala como os jogos são importantes nessa estrutura social desse mundo de jogos vorazes, de como eles representam um marco de poder, e de por eles representarem um marco de poder, eles efetivamente são a forma com que a revolução vai encontrar de estabelecer o seu poder frente a todos os outros, e além de se afirmar enquanto tal, afirmar para os outros que agora é o novo establishment. É só o Lucas que traz isso, é só o Lucas que fala como esses mecanismos de vingança e de exposição dos jogos vorazes para a capital realmente impacta nos governos que virão daqui por diante, nos governos revolucionários. Dada essa comparativa, essa diferenciação, eu vou pular para o caso da primeira oposição. Qual é a principal falha da primeira oposição aqui? A primeira oposição, ela não me dá uma caracterização do revolucionário do que ele busca. De quais são os anseios dele? Eu tentei trazer isso por pós, só que ela falha, na minha visão, em trazer isso para o debate. Por quê? Ela não leva em conta todos os fatores que os revolucionários almejam no decorrer do processo de revolução. Ela não leva em conta que esse desejo incessante em todos os revolucionários, ele vem de 75 anos. Não é só a opressão que eles sofreram, é a opressão que as pessoas que estão com eles sofreram, que seus pais, que seus tios sofreram, que as antigas gerações sofreram, e que tudo isso é canalizado. Eles não levam em conta que esse revolucionário ele tem um ódio pujante, é o ódio que está trazido no nosso discurso. E por que eles não levarem isso em conta efetivamente atrapalha a nossa comparativa com eles e mostra que eles estão atrás no debate por causa disso? É porque, veja, quando eu crio jogos vorazes, que é o que o Lucas propõe, como uma ferramenta de subjugação do poder dos revolucionários sobre a capital, eu canalizo todo o ódio desses revolucionários nas figuras personalíssimas do Snow. A falta da caracterização do que o revolucionário busca impacta diretamente nesse debate, porque o revolucionário ele não é contra o povo da capital expressivamente. Ele é contra o Snow e as figuras políticas da capital. E você consegue observar claramente isso na própria narrativa dos jogos vorazes. Várias pessoas que estão na revolução foram pessoas que vieram da capital, habitantes da capital, e que se uniram à causa revolucionária. Os revolucionários eles não possuem nenhuma aversão às pessoas da capital, a priori. Os revolucionários eles possuem aversão a esses governantes. Essa aversão é tamanha que eles exigem que algo aconteça com esses governantes. E na medida em que essa exigência não é suplantada pelos povos da capital, não é suplantada pelo novo governo, os revolucionários tendem a extravasar esse ódio em outras instâncias. Já que os líderes estão presos, quem da capital eu estou vendo andando na rua? É aquela senhora, é aquele senhor, é aquele tio, aquele cara que antes eles não tinham ódio, mas agora eles vão extravasar esse ódio necessariamente neles, porque o ódio é uma coisa que eles já tinham a priori. A primeira opção e a segunda opção também, mas aqui principalmente a primeira, fala que a capital tem uma certa coesão e uma união que vai propiciar um backlash que vai fazer a capital ser o novo agente revolucionário desse novo tablet dos revolucionários atuais. Beleza, a capital não tem união nenhuma. Jogos Vorazes expressa isso. A capital é um ninho de cobras de pessoas que pensam diferente e que querem o fim uma das outras. Tamanho é isso que a capital é predatória para as próprias pessoas da capital. A prova disso são que as pessoas saem de lá, elas se uniram ao projeto revolucionário, elas tinham tudo de bom na capital, mas elas ainda assim, como é o caso de toda a equipe de filmagem que auxilia a Katniss, como é o caso de várias pessoas que estão no decorrer do processo revolucionário, que saem da capital por escolha, elas entendem que todos os ganhos que a capital dá não são nada, porque a capital é
eminentemente um ninho de cobras. Eles não têm nenhum senso de união e nenhum senso de pertencimento. Eles só têm um ganho material que é trazido para eles por coisas como capital. E isso necessariamente freia qualquer backlash que exista da capital frente aos revolucionários, porque o ato dos Jogos Vorazes vai ser praticado contra o Snow e contra a figura. Eu falei do caso de 1O, vou abrir poi para eles. Se não tiver, eu passo para o caso de 2O. Consegue me ouvir? Ok, fala, manda. Ainda que vocês vão fazer uma retaliação na ideia de que vocês colocam o inimigo e os seus aliados para se matarem entre si, a capital pode até não ser o principal vilão, não pode até ser o principal inimigo, mas ainda assim o sentimento e a aversão que seria retroalimentado nessa capital continuaria o mesmo? Não seria retroalimentado, eu entendi seu ponto. Aí eu vou passar agora para comparativo com o segundo governo, porque com a segunda posição, que isso é trazido lá também. Vocês estão me caracterizando que existiria um sentimento de vingança que ia ser retroalimentado por parte das pessoas da capital. Só que isso não é verdade, na medida em que o sentimento de vingança, isso foi trazido pelo discurso do Lucas, ele é personalíssimo. Em que sentido? Ele é um sentimento de vingança não com a pessoa da capital, e sim com a pessoa do presidente Snow. Esse sentimento de vingança, ele é com aqueles líderes e com aquele povo que está ali. E por que ele não é retroalimentado? Porque na medida em que esse povo que está ali é submetido aos Jogos Vorazes e eles morrem no processo, essa vingança acaba. Eu vou me vingar de quem? De quem está morto? Eu não tenho desejo de vingança contra a capital e contra seus habitantes, e o Lucas já mostrou isso, e eu também já mostrei isso no meu discurso. O desejo de vingança é eminentemente contra as lideranças. Então esse backlash de uma alimentação da vingança recíproca que vai se desencadeando no ciclo cadeia, ele não existe. Então vamos lá. A segunda posição traz duas métricas que nós precisamos de estabilidade para o novo governo, e a gente concorda com ela, e isso é tácito entre nós. Mas, para além disso, eles trazem na caracterização deles o que os revolucionários querem. Isso já é um acerto que eles fazem em relação à primeira oposição. E eles falam que os revolucionários querem destruir e superar o establishment, ou seja, eles querem destruir e superar aqueles mecanismos de opressão que foram impostos a eles para instituir algo novo, que é, na visão da segunda oposição, necessariamente diferente. Eu ia abrir um poi para vocês, desculpa pra caralho. Vamos lá. A questão aqui é que eles falham em engajar justamente com um mecanismo do Lucas que mostra qual é a importância dos Jogos Vorazes nesse mundo. Beleza, qual é a importância dos Jogos Vorazes nesse mundo? Eles são eminentemente um fenômeno que mostra para as pessoas o que é a nova narrativa de poder. Os Jogos Vorazes, eles marcam a queda da Revolução do Distrito 13 e eles agora estão marcando a ascensão de uma nova revolução. Eles são exatamente a ferramenta e a mais preciosa e a única que é entendível pelo povo, como o Lucas traz no discurso dele, que destrói e que supera o establishment. Toda aquela cultura nos distritos e na capital entendem os jogos como uma eminente superação do establishment, como uma reafirmação de uma nova forma de poder. Então, a melhor forma dos revolucionários fazerem necessariamente essa destruição e essa superação dessas formas de poder, como o João traz no discurso dele, é eminentemente combatendo fogo com fogo, uma vez que o fogo que eles usam para combater nessa métrica é necessariamente um fogo que todas as pessoas entendem como a atribuição do status quo, a subjugação do status quo e o estabelecimento de um novo establishment. Por essas e outras, muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo seu excelente discurso. Gente, para encerrar, então, o debate agora, o rim do whip da oposição, por favor, Cecília, quando se sentir confortável, faz uma contagem regressiva para a gente. Oi, gente, tá todo mundo me escutando? Estamos. Ok, vamos lá. Vou começar meu discurso em... Peraí, né, amigo? Tá, vamos lá. Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo nosso caso é sobre essência, porque o sentimento de vingança essencialmente é ilegítimo e porque ele perpetua não só a disrupção de um Estado pior ainda, mas não só isso, um ciclo de ódio que retroalimenta uma sociedade que está fadada ao fracasso e tem como resultado a sucessiva corrupção e disrupção de sistemas que caem e percaem. O que a gente quer dizer é que esse ciclo de violência é per si ruim e per si faz mal a essas pessoas. Só um disclaimer para a leitura de como governos ou oposições podem entender nesse debate. Nós não estamos dizendo, ao caracterizar, por exemplo, dos stakeholders, dos revolucionários, ou das pessoas da capital, ou das próprias pessoas que não são revolucionárias, mas sobreviveram,
que esse debate é de gente. Não, a gente está dizendo que é uma questão de interesse que enlaça e sofistica os nossos argumentos. É justamente porque porque nós somos contra a ilegitimidade desse sistema de vingança, que é preciso entender necessariamente como os stakeholders estão vinculados na nossa linha argumentativa. É dizer como os interesses, tanto das pessoas que estão na capital e sobreviveram à ditadura, mas também as pessoas do distrito, que têm esse sentimento de vingança, mais os revolucionários, de entender como dentro da nossa linha argumentativa, afeta os stakeholders. Dizer que eles não implementariam os jogos vorazes, então, é dizer que nós acreditamos que esses jogos vorazes não deveriam ser implementados, porque assim nós protegemos não só mais centralmente a ilegitimidade do nosso argumento, que é a ilegitimidade do poder e do desejo de vingança e do ciclo de ódio, mas também enlaçamos os stakeholders dentro do debate, porque isso seria ruim para todas as pessoas dentro de um universo de jogos vorazes. E aí, a gente vai provar agora como esse ciclo de vingança ele converge com todos os pontos afetados, tanto de primeiro governo quanto de segundo governo. Basicamente, o argumento de primeiro governo e a métrica central deles é que eles precisam ter certeza que eles têm controle do território e do controle dessa população. E para fazer isso, eles resolveram fazer uma coisa que eu dei o nome de The Last Dance. Eles vão fazer um último ato, uma folha em branco, para ensinar as pessoas, para repaginar a sociedade. E esse ato vai ser uns jogos vorazes, matando uma pessoa a sorteio dentre 24 apoiadores do Snow, incluindo o Snow. O que ele está dizendo, Mesa, é que fazendo isso, eles vão conseguir necessariamente que as pessoas elas se sintam mal por fazer aquilo que elas fizeram os outros pagarem. E que eles vão estar oferecendo uma última catarse para aquelas pessoas que se sentiram mal e que tiveram seus filhos pegos para a colheita por muito tempo. Mas tem dois problemas. As pessoas da capital, elas não vão se sentir mal por verem os seus 24 colegas e apoiadores passando por isso. Elas vão se sentir revoltadas, deslegitimadas, colocadas de lado. Elas vão continuar sentindo o sentimento de vingança, mas agora sobre um novo governo. Eles vão ser os próximos revolucionários, os próximos sobreviventes. Aquela uma pessoa, porque vai ter um sobrevivente no jogo de vocês, deixa eu contar pra vocês. Essa uma pessoa dentro dos 24 que sobreviveu a esse banho de sangue e foi perdoada, porque necessariamente a essência dos jogos vorazes é você lutar por um direito de viver, e quando você ganha ele, você tem o direito, então essa pessoa não poderia ser punida, a pessoa que vencesse. A partir do momento que ela é colocada lá, ela vai ter todo o real motivo para iniciar o que os distritos sentiram. Um sentimento de não pertencimento, de deslegitimação, de não sentir mais pertencente dentro daquele estado. Isso não pode ser uma folha em branco, porque esse sobrevivente, ele vai fazer de tudo para ir contra esse tipo de governo. Ele não vai sentir medo mesmo, ele vai sentir revolta, ele vai sentir vontade de fazer de novo. E isso alimenta o ciclo. Mas mais que isso, as pessoas não vão ver também as pessoas da capitais como igual. O pay-per-view da crueldade não faz com que as pessoas sintam que essa crueldade é suficiente, não. As pessoas que assistem os jogos vorazes, elas não vão ter clemência da crueldade que as pessoas estão sofrendo. Ou elas vão banalizar essa crueldade em espetáculo, ou elas vão alimentar seu desejo de vingança. E o problema disso é que o recado que você passa dentro dessa conjuntura social é que o nosso inimigo está fadado a ser matado por violência. E uma violência que é espetacular, porque eu não estou condenando essas pessoas à pena de morte. Eu estou fazendo elas lutarem pela sua vida em uma coisa completamente disruptiva, onde elas matam uns aos outros. Numa comparativa, no meu cenário, eu dou oportunidade para que um novo capítulo aconteça, que agora as pessoas vão experienciar uma construção social que ela é diferente. Isso é muito importante, porque todas as pessoas daquela sociedade acreditam naquela violência. E é por isso que o João passou tanto tempo caracterizando o stakeholder. Elas acreditam na vingança e elas estão imersas nesse sentimento. As poucas pessoas que não acreditam são aquelas pessoas que experienciaram essa realidade. E é preciso mostrar que isso é negativo e que isso jamais deve ser feito novamente. E aí, sobre a nova democracia e sobre a nova legitimidade desse governo. No seu mundo, governo, em principal segundo governo, a atitude de vingança gera um impacto concreto na formação desse ciclo de ódio. Isso faz com que necessariamente estimulem muitos aspectos, como, por exemplo, a dissidência entre os distritos pelo próprio reforço da violência. Porque agora eu estou aplicando mais um jogo, que significa fazer mais um espetáculo de violência, que é a morte para o mundo. Crianças, jovens, todo mundo vai vivenciar novamente o que é passar por isso. Mas mais do que isso, vai recair sobre elas um medo do novo governo, porque agora ele é poderoso e cruel o suficiente para punir gravemente aqueles que os contrariem. Qual é a chance e qual é o incentivo deles acharem que isso não vai acontecer de novo? Ele faz e ele usa das próprias armas, aquelas armas que há muito pouco tempo atrás eles condenaram. Eles usaram como The Last Dance, como último espetáculo, sem excitar a coisa que eles passaram 75 anos se organizando contrariamente. E isso gera
gerar medo. E é exatamente o mesmo sentido contra o Snow. É esse o medo que fundamenta a revolta contra o Estado e que não faz parte para derrubá-lo, principalmente um Estado que está ascendendo agora. A necessidade de derrubar um Estado que está sentindo agora gera terror da presença desse Estado, que gera perseverança em contra ele. Antes disso, pós-segundo governo. Rápido. Vocês têm um salto lógico muito grande. Necessariamente vocês têm que me provar por que a psique da pessoa da capital vai sentir vingança, vai querer e almejar vingança sobre o que acontece nesse novo Jogos Vorazes. Sendo que a capital e a caracterização que a gente deu para isso não é unida o suficiente para que aquelas pessoas tenham um sentimento de comunidade para desejar vingança sobre o que acontece com o presidente que subjuga ela. Eu não preciso provar que a psique das pessoas da capital gera vingança. O que eu tô dizendo é que os Jogos Vorazes é um jogo fundamentado na vingança. Isso é ilegítimo per si. Continuar e perpetuar isso é mostrar como um novo governo para aquelas pessoas que passaram por isso e que assistiram isso enquanto distritos e enquanto capital, que isso não é um problema. O que eu tô dizendo para essas pessoas é que esse jogo de vingança, ele pode ser sim feito quando eu sou vitorioso e os outros são os derrotados. O que eu tô dizendo, e é por isso que nosso caso é diferente de um porque ele traz argumentos que dependem, porque os argumentos deles dependem intrinsecamente do nosso mecanismo, já diferenciando, e porque a caracterização, eles não têm caracterização de quem são essas pessoas e quais são os desejos, por isso que a nossa linha argumentativa, ela se entrelaça com essa linha vertical, mas tem um argumento novo, e é muito mais impactante, e responde exatamente o seu, porque essa possibilidade das pessoas canalizarem o ódio, terem sede de vinganças, não funciona. Essa sede de vingança deve ser punida, deve ser superada pelos seus ícones, por aqueles que representam esse novo governo. As pessoas que representam esse novo governo, eles têm o dever de literalmente não recriar o primeiro Jogos Vorazes. Eles não devem dizer, nós vencemos e por isso nós temos legitimidade para literalmente punir aqueles que perdem. Agora eles têm que dizer, nós vencemos e nós faremos diferente. Nós faremos um governo democrático que pode até sim punir aqueles que foram cruéis, punir o Snow, inclusive com pena de morte, mas que nós não vamos fazer com eles o que eles fizeram por 75 anos com a nossa população. Dito isso, muito orgulho em me opor. Muito obrigada, Cecília, pelo seu discurso. Agora eu vou concluir a gravação, vocês podem se retirar e a adjudicação vai se reunir no Discord, na adjudicação da sala 1, para a gente fazer a deliberação. E depois, no Discord, vocês entram para a gente passar o feedback a hora que a gente chamar vocês, tá bom?